dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre economia. Então, recapitulando, essa é a nossa terceira aula gravada, não é? E hoje a gente vai corrigir a atividade 2. Nessa recapitulação, vamos lembrar que vocês me enviaram a atividade 1 e a atividade 2. Quem não fez ainda, faça. Alguns de vocês não fizeram o trabalho que foi feito em sala. Quem não fez o trabalho em sala, faça e também envie para o meu e-mail. Dúvidas e perguntas no e-mail e no WhatsApp. Ok? Vamos lá? Então, a nossa atividade 2 de economia, questão 1. Como se pode identificar em um gráfico de possibilidade de produção pontos ineficientes, eficientes e impossíveis? Então, dá um zoom aqui para a gente, ver melhor. Bom, vocês lembram do gráfico, né? Deixa eu colocar o gráfico aqui. Então tá aqui. Nós temos o gráfico de produção, numa análise do bem Y e do bem X. E se a nossa capacidade estiver ineficiente, o ponto vai aparecer aquém, antes dos pontos B e C. Os pontos B e C demonstram uma capacidade, um nível de eficiência na relação dos produtos X e Y. E o ponto D é um ponto impossível de se alcançar, inalcançável. Os pontos que se encontrarem aquém dos pontos que demonstram a relação de x e y são os ineficientes. Os que demonstram a relação dos pontos são os eficientes. Os que estiverem além dos pontos de relação são impossíveis. Ok? Questão 2. Em um gráfico de possibilidade de produção que relaciona, por exemplo, dois bens a serem produzidos, sendo que a variação de aumento de x de 150 para 200 resulta em y uma variação de 450 para 250. Ou seja, sou eu escolhendo e vendo a relação, produzo mais x, produzo mais y, diminuo a produção de x, diminuo a produção de y, ou eu mantenho a produção de ambos em que situação? Quantos de x e quantos de y? A escolha disso gera um custo de oportunidade. Então, quais os custos de oportunidade se x e y forem escolhidos individualmente em detrimento do outro? Então, um ao invés do outro. Então, a gente viu isso no nosso slide 29, né? Nós temos a situação da produção do bem y, que variou de 450 para 250. Quando estávamos com 450 de y, nós estávamos com 150 de x. Quando estávamos com 250 de y, estávamos com 200 de y. Então, uma variação de 200 em y, caso eu mude a produção de x e vice-versa, né? No caso de x, de 150 para 200 e de y, de 250 para 450. Então, o custo de oportunidade é 200 unidades de x e 50 de y, que é a diferença, resposta da questão 2. O custo de oportunidade de 200 unidades de y é igual a 50 de x e vice-versa, dependendo do que a gente for escolher, do que a gente for optar. Ok? Questão 3. Considerando que a demanda ou procura é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período. A demanda tem relação com quais outros recursos ou variáveis econômicos? As variáveis econômicas, recursos ou variáveis econômicos, renda, preço, consumidor, cliente. Conforme vimos, a gente já tinha uma ideia dos slides anteriores, quando a gente falou de diversos recursos, desde a nossa primeira aula, né? Mas aqui nesses últimos slides a gente deu uma ênfasezinha
quando falamos também aqui das relações, né? De outros aspectos que influenciam. Falamos na divisão do estudo econômico em micro e macro. E aí entramos numa questão de desenvolvimento e entramos especificamente na microeconomia, não é? E vimos que na microeconomia a gente vai ver mais uma relação dos preços com as famílias, que são os consumidores, as empresas, que são as firmas, os mercados, de uma maneira geral, mercados específicos. Vimos que vai ter relação de preços, de salários, de juros, de aluguéis, de outras relações, né? Ok? 4. Considerando que a demanda ou procura é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período, o que é e qual a relação com a demanda. Então, o que é e qual a relação com a demanda? Acho que essa vírgula aqui poderia ter não sido usada, né? O que é, aqui fica melhor, vírgula, ok. O que é e qual a relação com a demanda da utilidade total e utilidade marginal. Então a gente continuou vendo as premissas, né? Coeteris paribus, todas as outras variáveis, clientes, procura, dependendo da variável que eu estiver utilizando, elas se mantêm inalteradas, né? Se mantém padrão, muito bem. E aí a questão da demanda, ou procura, é a quantidade de determinado bem ou serviço, a gente já sabia, né? Tá buscando essa informação de novo. Não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar. A escala de demanda indica qual a quantidade que o consumidor pode adquirir, dadas as várias alternativas, muito bem. As relações de renda e de preço de mercado, o consumidor vai querer ou não buscar esse bem ou serviço até ficar satisfeito, né? E aí a gente entra na relação de utilidade total e utilidade marginal. Então a utilidade total aumenta quanto maior a quantidade consumida do bem, e o marginal, a utilidade marginal, é uma satisfação adicional, tá? Na margem, né? Na borda dessa satisfação, obtida pelo consumo de mais uma unidade do bem. Então eu compro um bem, quero mais um, mais um, mais um, mais um. Total é o geral, marginal é esse mais um, ou mais dois, mais três, enfim. E aí a gente consegue responder. Utilidade é a satisfação do cliente em relação ao produto. A utilidade total aumenta quanto mais o produto é consumido, que é o total. A marginal é uma satisfação adicional, obtida pelo aumento do consumo. E a tendência é ela decrescer, porque eu vou ficando satisfeito, eu vou ficando cada vez mais satisfeito, chega uma hora que ela vai diminuindo, porque eu já estou ficando satisfeito. O cliente, o consumidor está saturado quanto mais consome, ou seja, decrescente e inversamente proporcional. Cada vez que eu compro mais, a minha vontade vai diminuindo, porque eu vou saturando, enjoando, né? Muito bem. Questão 5. Explique a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Então, a quantidade demandada é quanto esse cliente, é quanto esse consumidor vai querer, né? Aqui, graficamente, né, a utilidade total e marginal, né, aquele raciocínio que a total vai aumentando e a marginal vai diminuindo, né? Ok? Mas agora a gente... um exemplo de marginal, né, que a gente viu, que é o paradoxo muito falado da água e do diamante. Já sabemos. Muito bem. Aqui algumas variáveis, né, de alguns recursos, que nós já sabemos também. A gente agora... as variáveis da demanda, então aqui a gente está analisando essa demanda, né? Não é isso que a questão 5 quer, né? Explica a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Então, a relação, né? Então, o preço total, ele vai ter um efeito no consumidor.
do cliente querer mais ou querer menos, demandar mais ou demandar menos. Então a gente vê a relação do efeito substituição. O bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo com que a quantidade demandada aumente. Então eu posso trocar a carne de frango, que é mais barata, ao invés de consumir a carne de boi. Então eu estou substituindo, é um efeito substituição, que acaba afetando, influenciando o efeito preço total. Vou colocar meu celular aqui, deixa eu colocar aqui no silencioso. Ok? Bom, e aí nós temos também no preço a influência do efeito renda, que é o meu poder de compra. Com a queda do preço, o poder aquisitivo, meu poder de compra aumenta e a quantidade demandada do bem deve aumentar e o contrário também. Se aumentar o preço do produto, o meu poder aquisitivo é o contrário, diminui e a quantidade demandada do bem diminui. Então são os efeitos renda e substituição afetando no efeito do preço total. Acho que já dá para te responder, né? Com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta. Com a queda do preço, o poder aquisitivo do consumidor aumenta. E a quantidade demandada aumentará. E o contrário disso também é verdade, ok? Questão 6. Na análise da demanda de mercado, existe uma relação entre as quantidades, entre a quantidade demandada, melhor dizendo, e o preço de outros bens. Então, meio que já falei, né? Como se chama esses bens? Mas vamos ver aqui, aquele detalhe é melhor. Então aqui ainda o gráfico explicando o preço do livro e a renda, né? Normal, né? À medida que vai aumentando o preço do livro, vai diminuindo a quantidade de livro. Se diminuir o preço do livro, aumenta a quantidade buscada, demandada de livro. Isso aqui a gente já sabe, mas agora a próxima questão a gente quer saber do bem substituto, né? Então, outros bens, bem substituto. O consumo de um bem substitui o consumo ou concorrente do outro, mantendo todas as outras variáveis constantes, né? Coeteris paribus, ok. Então aqui um exemplo, manteiga e margarina. Se aumentar o preço da manteiga, eu vou comprar margarina e vice-versa. Essa é a tendência. Essa é a tendência, né? Então aqui, ó. Esse mesmo exemplo para margarina e para manteiga pode ser para carne de vaca, comparando com frango, ou com peixe, ou com outro item que possa substituir. Uma marca de uma cerveja e outra marca de cerveja, um tipo de refrigerante, outro tipo de refrigerante. Então a gente viu, né, a variação de uma situação no gráfico. Se houver um aumento de um produto, de um bem substituto ou concorrente, a linha do gráfico passa de D0 para D1. Então, se aumentar o preço do Guaraná, vai influenciar no preço da Coca-Cola e na quantidade consumida da Coca-Cola. Ok? Então, como é que eu chamo? Bens substitutos ou concorrentes. É um deles, mas tem outro, né? Bens complementares, que é um bem que complementa o outro. Exemplos: camisa social e gravata, pneu e câmara, pão e manteiga, sapato e meia, combustível e automóvel, assim por diante. Bens que são vendidos como se fosse vendido em conjunto. Apesar de não serem vendidos em conjunto, você compra um, você acaba comprando o outro, vai precisar, né? E aí a relação é diferente dos bens substitutos ou concorrentes, ó. Porque na situação do bem substituto ou concorrente, o gráfico de D0 passa para D1, então aumenta. No caso do bem complementar, ele diminui, né? Então, se aumentar o preço de um, o outro vai passar de D0 para D1, o outro vai diminuir. Então a tendência é refletir nos bens complementares. Então, bens substitutos ou concorrentes e bens complementares. Com esse mesmo raciocínio dá para te responder a 7. Na análise da demanda de mercado, explica a relação entre a carne de vaca e a carne de peixe.
com o aumento do preço da carne de vaca, há uma tendência do aumento do consumo e do preço da carne de peixe e vice-versa, né? Pois são bens substitutos. A 8 também já dá para responder. Na análise da demanda de mercado, explica a relação entre a camisa social e a gravata. Com o aumento do preço da camisa social, há uma tendência de queda do consumo e do preço da gravata e vice-versa, porque nesse caso são bens complementares. E aí agora a 9 pergunta sobre explica o que são e a relação da renda com bem normal, bem inferior e bem de consumo saciado. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso raciocínio. Então, a relação da demanda, do bem e da renda, e agora que bem é esse? Bem normal. Considerando tudo constante, um aumento na renda provoca um aumento na quantidade demandada do bem. Então, um bem normal é o bem que a gente consumiria normalmente, com menos renda ou com mais renda. Então, lógico que isso vai variar de cada classe, mas imagine vocês, se vocês ganharem R$1.000 ou ganharem R$10.000, algumas coisas vocês continuam comprando. Vocês continuam comprando carne do mesmo tipo, arroz do mesmo tipo, feijão do mesmo tipo, consumindo a mesma quantidade de energia, enfim, são bens normais. Porém, alguns bens eles vão se classificar de outra forma quando eu comparo com os bens normais. Então, alguns bens são considerados inferiores, tendo como normal como referência. Passagem de ônibus, carne de segunda, um bem que você consuma que seja de qualidade inferior, bem inferior. Porque se você ganhar um pouco mais de renda, você deixa de adquirir. Você vai ter um carro, já não vai andar mais de ônibus, você vai comprar sua carne de primeira, não come mais carne de segunda. Então você acaba deixando de consumir um bem inferior. Um bem de consumo saciado é que não vai fazer diferença. Se aumentar a renda do consumidor, não aumentará a demanda do bem. Alimentos básicos, açúcar, sal, arroz, você vai continuar consumindo mesmo ganhando muito mais, mesmo aumentando a sua renda. Então essa relação depende da classe de renda dos consumidores. Para consumidores de baixa renda, não existe bens inferiores, porque ele está numa renda que só dá para comprar bens inferiores, então não tem o inferior dele, entende? Seria o primeiro nível de renda, o mais baixo. Alguns economistas classificam classes, né? Classe baixa, classe média, classe rica, ou por letras, classe A, B, C, D, enfim, não tem um padrão definido, assim, tem vários padrões, várias formas, vários autores definem de várias formas, dependendo do contexto, se analisa de um jeito ou de outro. Então aqui o bem normal, né? Ó, se aumentar a renda, de D0 passa para D1, aumenta o consumo do bem normal. O bem inferior é o contrário, se aumentar a renda, de D0 vai para D1, diminui o consumo do bem inferior. E o bem saciado, porque é saciado, não varia, aumentando ou diminuindo a renda, ele se mantém estável, digamos assim. Então dá para a gente responder a questão 9. Bem normal, tudo mais constante, sempre, né? Um aumento na renda provoca um aumento na quantidade demandada do bem. O inferior, tudo mais constante, um aumento da renda provoca uma diminuição da quantidade demandada do bem. Exemplos aqui, passagem de ônibus, carne de segunda. E o de consumo saciado, se aumentar a renda do consumidor, não aumentará a demanda do bem. Alimentos básicos, açúcar, sal, arroz, mantém o mesmo consumo. E a nossa última questão explica o que pode acontecer com a relação entre a demanda de um bem e os hábitos dos consumidores. Dê exemplos. Então a gente vai entrar agora nos hábitos. Então o hábito gosto também entra aqui nessa equação, né? Então hábitos, preferência ou gostos podem ser alterados, o nome que você quiser dar, podem ser alterados, manipulados, entre aspas, influenciados, né? Então a propaganda vai influenciar em você mudar seu gosto, sua preferência, seu hábito, tal, que você faz. As campanhas promocionais vão incentivar ou vão reduzir, ou eu aumento o consumo ou diminuo o consumo, tendo em vista as propagandas, uma promoção, uma liquidação, né? Isso vai influenciar no meu consumo.
Então aqui um exemplo. Então, a gente tem aqui o gráfico apresentando D0 e ele variando para mais, D1, ou para menos, vamos chamar de D-1, né? Para mais D1, para menos D-1 e o D0. Então, se tiver uma campanha do tipo beba mais leite, vai aumentar o consumo de leite. Então, de D0 aumenta o consumo de leite, aumenta, vai para mais, né? Se tiver uma campanha do tipo fuma prejudicial à saúde, o que vai acontecer com o cigarro? Diminui o consumo do cigarro. Então vai variar e isso depois vai influenciar no preço do bem aumentando ou no preço do bem diminuindo, na quantidade adquirida do bem aumentando ou na quantidade adquirida do bem diminuindo. Questão 10. Explica o que pode acontecer com relação entre a demanda de um bem e os hábitos dos consumidores. Dê exemplos. Hábitos, preferências ou gostos podem ser alterados por campanhas promocionais ou de marketing. Poderão incentivar ou reduzir o consumo, beber mais leite, o fumo prejudicial à saúde. Então, a gente consegue aí responder essa última questão. Pessoal, com isso a gente termina esse nosso exercício. Eu deixo aqui o meu WhatsApp e o meu e-mail. Deixa eu melhorar esse. Agora sim. O meu e-mail, prof_tasso_rocha@yahoo.com.br, para vocês enviarem dúvidas ou enviarem as atividades, não é? Atividade 1 e 2, e lembrando do trabalho que fizemos em sala, ou mande também sua dúvida para o 999014770, WhatsApp só dúvida, tá? Os arquivos enviem para o e-mail e eu respondo no e-mail quando eu corrigir, quando eu verificar as respostas de vocês. Não fiquem com dúvidas, enviem, não precisa ter vergonha, todos podemos ter dúvidas, é normal. Vejam os slides mais uma vez, fiquem bem afiados no assunto e eu estou à disposição. Valeu, até a próxima.